Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu e como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir e toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, amada igreja. Bom dia àqueles que estão em suas casas nos ouvindo. E que bom que o nosso Cristo Jesus vai nos levar pelas portas da cidade, a Nova Jerusalém. E nós, como igreja, nós veremos esse dia
e não apenas veremos, mas participaremos. Então nós convidamos a você que está em casa e nos escuta nesse dia que é reservado para o Senhor, domingo, a escola bíblica. Não que nos outros dias nós não louvemos, não oremos, não preguemos, não é isso. Mas é que esse dia especificamente nós escolhemos, através do nosso Deus que escolheu, disse: olha, esse dia é para que vocês possam render glórias a mim. É o dia do descanso, mas um dia de trabalho para a igreja, um dia de estudarmos a palavra, um dia de pregarmos a palavra. Então vamos ficar felizes, e mesmo à distância ainda, embora a capacidade ainda esteja reduzida, mas que bom que os irmãos que estão aqui estão participando conosco. E logo mais, lá no mês de outubro, vamos começar a aumentar a capacidade de absorção na igreja, e mais alguns dias, mais algumas semanas, amados, nós veremos essa igreja cheia novamente, essa igreja com todos os irmãos cantando, engrandecendo o nome do Senhor. Então que essa escola bíblica dominical, ela seja de alegria, seja de adoração, seja de louvor ao nosso Deus. E vamos convidar os amados para que possam acompanhar a leitura bíblica. Está no livro de Atos, capítulo 4, versos de 8 a 14. Os irmãos que estão aqui, se puderem ficar em pé, e nós faremos essa leitura de forma responsiva, já que nós temos os irmãos, então é bom ouvir a voz dos amados. Eu lerei os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. E você em casa nos acompanhe também. Atos 4, versos de 8 a 14. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Amados, então este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular de nossas vidas, é a nossa base. Então vamos orar a Deus agradecendo porque Cristo nos alcançou. Nós aceitamos a palavra, nós aceitamos a sua vinda, o seu sacrifício, e reconhecemos que nós somos miseráveis e em nenhum outro caminho, porque não há os caminhos, apenas um. Oremos. Deus e amor, como é bom estarmos aqui em Tua presença, ó Pai, na Tua igreja, nesse dia que nós temos para Te dedicar, Senhor, as nossas vidas de forma mais específica, seja através da escola bíblica, seja através de uma pregação em uma praça, seja através do culto à noite, seja através do estudo da palavra. Como é bom estarmos em Tua igreja. Deus, e aqueles irmãos que estão à distância, Tu possa abençoar cada família, ó Pai. Nesse momento, aqueles que estão sentados no sofá, com seus filhos, alguns já preparando o almoço, mas escutando a Tua palavra, que Tu possas ir ao encontro dessas necessidades, ó Pai, e possa suprir. Dá o conforto, Senhor, dá a alegria, dá a paz, dá o equilíbrio, dá a tranquilidade. E, Senhor, toque em nossos corações cada vez mais, ó Pai, para que nós não possamos calar os nossos lábios.
Então que nada venha a calar meus lábios, que nós possamos continuar louvando cada dia mais. Isso nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. E abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Uma música que diz que nós temos um chamado. Iremos cantar isso essa manhã. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim,
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Que nós venhamos a cumprir o nosso chamado. Amém. Vamos cantar agora Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Nós temos o nosso momento de ações de graças e intercessão. E grandes são os motivos que Deus tem nos dado para render graças a Ele. Sem sombra de dúvidas, Deus tem sido por demais generoso para conosco. Deus tem sido extremamente bondoso. E meus amados irmãos, se nós formos refletirmos, nós percebemos claramente que temos muito mais motivo a agradecer do que pedir. Sim, temos nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas necessidades, e como temos, mas, na verdade, temos muito mais a agradecer, muito mais a engrandecer o nome do Senhor do que necessariamente pedir. E nesse momento de intercessão de ações de graças, eu queria dizer que nós temos um grupo grande de irmãos nesse mês de novembro que está aniversariando. Começou com Ana e Priscila no dia 1º e vai até dia 29 com a Luana, a grávida, né? A que está grávida da Esté, e a irmã Damiana Maria, nossa irmã em Cristo, esposa do irmão Leonardo. Mas aqui, olha, ontem, para começar, dia 11, Eliane, o Luiz Henrique, dia 12, a Ranedi e a Priscila Queiroz. Dia 15, essa semana, Francisca Medeiros e a irmã Edileuza. 16, Juliana, o Yuri de Pompom Rosenberg, de Dedéia, a Eliane Nunes, a Alissa, do Bedson, Larissa, Rubinho, dia 22/9, irmã Baby, Jéssica Sonali, Alice Luiz, Elia Júnior, dia 24, Ana Júlia, Alde, eita, Aldejane, né? Todo ano que a gente completa 40 anos, né? Graças a Deus por isso, irmã Aldejane. Irmã Aldejane, Sandrinha, Ana e Catiúcia, Cleoneide, Alcilene e a Luana e a irmã Damiana. Mas eu queria também apresentar aos irmãos um motivo de ações de graça que eu vou pedir a Bia para colocar aqui. Olha, coisa linda. E eu acho que você que está em casa também está vendo. É a neta da irmã Nilda, a nossa zeladora. Olha só que coisa linda. Tem 2 fotos aí ou só uma? Tem outra, olha aí. A bebê, que é neta da irmã Nilda, ela está muito feliz, está muito contente, né, com a nenenzinha que chegou. E nós louvamos a Deus porque é presente de Deus na vida da família dela e na nossa vida, né, como igreja. Nós queremos louvar a Deus por isso. Hoje à noite nós vamos ter a apresentação e consagração dos gêmeos do Luiz, o zelador da igreja, que é membro da nossa igreja, que ele vai trazer hoje à noite. Não vai ser, né, o culto não vai ser aberto, vai ser transmitido online, mas ele vai trazer. E o pastor Alain vai estar aqui na frente com os 2 bebês que são gêmeos, o Castiel e o Caleb. Estamos hoje com eles aqui. Mas eu queria convidar você
que quer render graças ao Senhor por algum motivo, um livramento, uma bênção, uma conquista, que ficasse de pé. E você também que está precisando de oração, se você está passando por uma dificuldade, os momentos de lutas, maior que você mesmo, eu queria convidar você a ficar de pé também, para juntos render graças ao Senhor, para juntos bendizermos o nome do Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Nós, o teu povo, vimos esta manhã ao teu altar, para te oferecer este culto e ações de graça, render graças ao Senhor, pela maneira, Senhor, como o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido, suprido nossas necessidades, dado-nos livramento, e a maior de todas as bênçãos, somos teus filhos, porque o Senhor decidiu enviar o teu filho Jesus, porque Jesus morreu na cruz, porque o sacrifício dele foi suficiente para nos trazer em definitivo para junto de ti. Aceita a nossa gratidão, como nós cantamos há pouco, breve entraremos pelas portas da cidade eterna, daquela cidade onde estaremos para sempre com o Senhor, e isso, Senhor, é motivo de nós nos alegrarmos e te render graças. Queremos te dar graças, ó Deus, pela vida da família da Nilda. Obrigado, ó Deus, pela bebê que nasceu bem, com saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que estão aniversariando esse mês, principalmente essa semana, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, pela vida deles, em nossas vidas, porque são bênçãos na nossa vida, são bênçãos, Senhor, para nós, cada um deles, e suplicamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Mas também, Senhor, eu quero colocar, ó Deus, aquele irmão, aquela irmã que está com o coração apertado, devido a uma situação maior do que eles possam resolver, está além deles mesmos, Senhor, e nós colocamos nas tuas mãos, porque não existe nada que o Senhor não possa fazer. E nós clamamos por tua intervenção, nós clamamos, ó Deus, por tua ação, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor haja poderosamente. Faça, Senhor, obre um grande milagre. Quero pedir, ó Deus, que se for aquela enfermidade, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Restaure a saúde. Ser com a irmã Iraguaci, ser com a irmã Lourdes, ó Deus, ser com a Belinha e outros que se encontram enfermos. Portas de emprego, abre porta de emprego, Senhor. Clamamos, ó Deus, por pendências judiciais, clamamos, Senhor, por vida financeira, que o Senhor os abençoe. Abençoa, Senhor, os irmãos empresários, empreendedores que têm os seus negócios, que o Senhor os abençoe, mesmo em tempo de pandemia, que a tua mão esteja sobre eles. Pai, nós clamamos por tua bênção, por tua boa mão sobre o teu povo. Que haja paz, que haja saúde, progresso, prosperidade, e que a bênção do Senhor não se aparte jamais da vida do teu povo. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Essa é a nossa oração, não confiada em nós mesmos, mas no nome precioso de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Berg. Continuando, amados irmãos, e nós iniciamos há poucos dias, e os irmãos estão vendo aqui atrás esse painel lindíssimo, sobre a campanha de missões nacionais. Nós, batistas, durante o ano, nós nos concentramos em 3 períodos importantes: missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Estamos agora no início de missões nacionais. E nós temos um tema muito impactante e simples: porque Ele me amou. Olha só, simplesmente porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a divisa que está lá em 1 João 4:19. Sendo que a música, a equipe de louvor, ela não está completamente segura ainda com a música, mas daqui a alguns dias já vai estar cantando aqui conosco. E nós vamos colocar esse vídeo aqui para que os irmãos possam acompanhar. Mas é importante, amados, que a gente se concentre na campanha de missões nacionais, porque lá já em Isaías, quando ele tem aquela visão e Deus pergunta: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me
a mim. Então, desde lá, após o novo pacto que iria se iniciar, quando Jesus, antes de sua morte, disse para os discípulos também: ide por todo o mundo, pregai e façais discípulos por todo o mundo. Então, esse ide de Jesus, ele permanece para nós hoje. E esse tema é: ele nos amou, e nós amamos porque ele nos amou primeiro. Conforme o versículo lá em 1 João, ele tem que nos trazer e nos fazer um impacto muito grande, porque nós temos por obrigação, enquanto igreja, nós pregarmos a palavra. E eu estava vendo o site de Missões Nacionais, a nossa mais nova igreja foi lá bem distante, no Pará, dia 7 de setembro. Foi feito um batismo com 13 irmãos ali na cidade de Abaetetuba, no Pará, dos quais 10 de uma mesma família. Então é a nossa igreja mais nova, é a nossa agência mais nova da Palavra de Deus no Brasil. Mas nós temos outros campos. A Junta de Missões Nacionais, que é ligada à Convenção Batista Brasileira, ela patrocina mais de 400 projetos na área da evangelização, na área social. Não importa se as pessoas estão vivendo em uma floresta, não importa se as pessoas estão vivendo no sertão nordestino, não importa se estão vivendo lá nos campos do Rio Grande do Sul, da região sul, não importa isso. Nós temos que cumprir o ide de Jesus. E para isso, a Junta de Missões Nacionais conta com 912 missionários, homens e mulheres abnegadas, que estão lá no meu canto e no seu lugar também. Porque nós não podemos ir por inúmeros fatores, mas eles decidiram aceitar esse chamado de Jesus Cristo. E aí eles se comprometeram em levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então é importante que, enquanto igreja, nós possamos sustentar esses homens e mulheres, porque eles vão estar cumprindo esse ide de Jesus, mas também através de nós. Vocês já pensaram, para refletir, que quando você entrega o seu dízimo na igreja, ou quando você entrega a sua oferta para uma campanha de missões, essa oferta, ela representa o dia de trabalho que você teve, o suor que você derramou, o seu esforço laborativo, e representa aquilo que você produziu, e você entrega para a obra missionária e oportuniza através do seu trabalho, sim, embora não diretamente, mas através da sua oferta. Então, se eu não posso ir, estar lá no campo, mas eu posso ofertar. Eu tenho o dever de ofertar enquanto igreja. Então, amados, que a gente possa estar com esse compromisso de estar sustentando os nossos missionários. E ainda, eu falei 3 momentos importantes, e nós temos ainda missões locais. A nossa igreja é uma prova viva disso. Nós temos inúmeras congregações, inúmeros pontos que são sustentados, e missionários também são sustentados por essa igreja. Então, amada igreja de Deus, nos comprometamos com a obra missionária. Tenhamos esse amor de volta, né? Porque Deus nos amou. Então nós temos que amar as pessoas e irmos até onde elas estão, para que a palavra de Deus chegue e que nós possamos fazer uma grande colheita. Amados, nós vamos passar o vídeo, e é o vídeo de música, e nós vamos aproveitar esse momento para o nosso momento de ofertório. Você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, seja as ordinárias, seja já para a campanha de missões, vocês podem aproveitar esse momento, e como nós estamos com uma limitação na igreja, então não vamos ter problema para que os irmãos possam descer, mantendo a distância ainda, e vamos aproveitar esse vídeo dessa música que Bia vai estar soltando, aliás, a técnica vai estar soltando lá atrás, e nós possamos, já fazemos esse momento de oferta, de entrega de dízimos e ofertas. Que Deus abençoe a todos nesse momento também. A esperança
nós nos sentimos constrangidos, Senhor, pelo Teu amor. E por isso, Senhor, nós somos motivados a amar aquelas pessoas que, embora não conheçamos, mas a gente sente, Senhor, amor por essas pessoas. E por isso, Senhor, vem abençoar a Tua igreja, as igrejas espalhadas pelo Brasil, para que essas ofertas possam alcançar esses corações e que pessoas possam se converter aos Teus pés. E o Teu ID possa ser cumprido e que breve, Senhor, Tu possas voltar para nos buscar. Nós te agradecemos por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de passarmos a palavra para o pastor Alain, nós queríamos reforçar aqui o aviso da nossa campanha de cestas básicas. Nós continuamos arrecadando esses gêneros alimentícios para que a gente possa montar, se os irmãos chegarem, contribuírem. A gente já quer fazer isso semana que vem. Então, aqueles irmãos que sintam o desejo de contribuir, podem trazer, deixar aqui na secretaria, ou com o Luiz, com a dona Nilda. É 1 quilo de arroz, é 1 quilo de feijão, o açúcar, a farinha. Então, os irmãos têm, nos vários grupos da igreja, nós já temos as relações passando, já temos uma boa contribuição. Mas precisamos que você contribua. Precisamos da sua contribuição para que alcancemos aquelas pessoas que nesse momento estão também necessitando de uma ajuda através dessas cestas básicas. São nossos irmãos, são os irmãos que nós abraçamos todos os dias, nós vemos todos os dias irmãos. Então, por favor, amados, contribuam. Pastor Alain, o Senhor com a palavra, Deus te abençoe e que o use poderosamente como tem feito até aqui. Oi. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja com todos. Hoje eu não preparei slide, não estarei usando aqui, mas a gente louva a Deus pela eficiência desta equipe de Thomas, Raíssa, Geni, sempre pronto para servir ao Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu não sei se acontece com o pastor Alaná, mas eu tenho uma dificuldade enorme também, pastor, de pregar de máscara. Porque o ar ele não é liberado, e sem falar da pouca oxigenação que às vezes dá uma enxaquecazinha, mas dá certo, vamos conseguir, certo? E nada será empecilho para a palavra de Deus ser assim anunciada, ser pregada. E nós estamos estudando, do conhecimento dos amados irmãos, Atos dos Apóstolos, marcas de uma igreja relevante. E aqui, capítulo de número 13, é um capítulo muito extenso. Mas Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, havia abandonado esta equipe maravilhosa, quando eles chegaram ali em Pégia da Panfilha, no sul da Ásia Menor, atual Turquia. Paulo e Barnabé seguiram em frente. Apesar desse desfalque de João Marcos, mas eles seguiram em frente na direção de Antioquia da Pisídia, não confundir com Antioquia da Síria, que era exatamente o ponto da igreja propulsora de missões ali no mundo gentílico. Antioquia da Pisídia era uma região, vamos usar uma linguagem nossa, é uma região serrana. Então, ao chegar ali, saindo de Pégia da Panfilha, é como se eles chegassem ali no pé da Serra de Martins. Eu digo Martins para a gente, mas é muito maior. E eles teriam uma ladeira enorme para chegar na cidade de Antioquia da Pisídia. Chegando lá, os líderes da sinagoga, eles entraram, era uma estratégia de Paulo, de Barnabé, irem primeiro, levaram a mensagem do evangelho aos judeus,
e eles entraram numa sinagoga, nós vimos semana passada, eles sentaram, como era costume, havia todo um ritual na liturgia dos cultos judaicos, e também os líderes das sinagogas, eles que apontavam, indicavam, davam o direcionamento da ordem de culto, e uma dessas direções é dar oportunidade para, não sabemos ao certo se eles viram em Paulo alguém com características de um rabino, que havia sido aperfeiçoado, treinado na escola de Gamaliel, ali em Jerusalém, mas eles deram essa oportunidade maravilhosa a eles de falarem. Olha só, você chega em um determinado lugar e as pessoas lançam a você a oportunidade, dão a palavra a você, para vocês falar. O que vocês vão falar? E Paulo, ele vai iniciar o seu sermão. E o interessante é que aqui em Atos capítulo 13, a partir da segunda parte, a chamada parte B do versículo 16, o apóstolo Paulo vai começar o conteúdo do seu sermão, ele vai começar o discurso da sua pregação, e aqui está o primeiro registro de um sermão do apóstolo Paulo numa sinagoga. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Aliás, eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, e para nós economizarmos também, ganharmos tempo, ao invés de fazermos toda a leitura, que nós iremos ler aí até o versículo 25, nós vamos estar lendo os versículos e eu vou estar aqui explanando o texto. Observe o versículo 16, a segunda parte do versículo, está falhando aqui, microfone. Oi. A segunda parte, melhor trocar. 3, 4 ou 8? Valeu. Oi, ok. Segunda parte do versículo 16 de Atos 13. Aqueles líderes das sinagogas, olhando para Paulo e Barnabé, eles disseram: varões israelitas, e vós outros, aliás, Paulo se levanta, uma vez que recebeu a oportunidade de pregar, e ele começa a falar para os membros daquela sinagoga ali presente. E Paulo começa a dizer: varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouvi. Interessante que antes de anunciar a sua mensagem, chama a atenção do público ouvinte daquela sinagoga. Paulo está dizendo varões israelitas, ou seja, israelitas ou simplesmente judeus. Mas também existe outro público ali, além dos judeus da sinagoga. Ele diz: e vós outros que também temeis a Deus. Paulo está falando não apenas de judeus de raça, de sangue que estavam ali, mas estavam falando de prosélitos, ou seja, pessoas que não eram judeus ali, mas haviam se convertido ao judaísmo. E tinha interesse de ouvir acerca das Sagradas Escrituras ali naquela comunidade judaica. E Paulo ele começa a fazer uma breve descrição da história antiga de Israel, a história do seu povo. Paulo começa o seu relato desde a peregrinação ali do Egito, quando o povo estava no cativeiro egípcio, e ele, no primeiro tópico do seu sermão, que é o que nós vamos ver hoje, ele vai até aproximadamente a época do rei Davi. Agora observe os versículos 17 e 18. Paulo continua o seu sermão. Ele chama apenas a atenção do seu público ouvinte e diz: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Paulo está dizendo que Deus agiu na história do seu povo, o povo de Israel. Deus agiu como, pastor? De acordo com o discurso, o conteúdo do sermão de Paulo, Deus agiu na história do povo judeu, Deus agiu na história dos antepassados do povo judeu, Deus agiu na história do povo de Israel, chamando primeiramente esses povos, chamando primeiramente os antepassados desse povo, Abraão, Isaque e Jacó. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados.
Deus agiu na história do seu povo, tornando o seu povo forte e poderoso, apesar deles terem estado em um cativeiro, em um local de escravidão na terra do Egito. E o exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Deus agiu na história do seu povo, libertando o seu povo do cativeiro egípcio. Como ele diz, com grande poder, os fez sair daquele país. E mais, após passarem o Mar Vermelho, trafegando pelo deserto, num período de 40 anos, Paulo, em seu discurso, está dizendo que Deus os aturou. Essa palavra é muito interessante. Deus os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. O que é aturar alguém? Deus agindo na história do seu povo, Paulo está dizendo que Deus aturou o seu povo, povo rebelde, povo teimoso, povo que metia a cabeça no chão mesmo, povo que se desviava das ordens, das leis do Senhor, mas Deus aturou o seu povo durante 40 anos. Muitas das vezes nós não aguentamos aturar alguém em uma semana, mas Deus aturou o seu povo num período de 40 anos, e a ideia que Paulo passa aqui é como um pai cuidadoso. Ele estava conduzindo o seu povo, o seu filho chamado Israel, ao longo de todo o deserto, repreendendo, exortando, orientando e cuidando. Mas Paulo continua, ainda falando sobre a ação de Deus sobre o seu povo. E diz que no versículo, ainda agora de número 19, que ele destruiu 7 nações em Canaã. Ele destruiu os heteus, ele destruiu os heveus, ele destruiu os perezeus, ele destruiu os amorreus, os cananeus, os girgazeus, os jebuseus. E não apenas destruiu, mas deu a terra desses 7 povos como herança ao seu povo. E por que Deus fez isso? Porque o povo de Israel merecia? Não. Porque Deus agia na história do seu povo com tremenda graça. Quando chega no versículo 20, na primeira parte, Paulo diz o seguinte: tudo isso levou um período de aproximadamente 450 anos. E provavelmente Paulo está falando aqui, está incluindo o período da peregrinação no Egito, aproximadamente 400 anos, acrescido aí do período que nós estamos vendo com o pastor Alaná no domingo à noite, da distribuição das terras em Canaã, por meio de Josué. Na segunda parte do versículo B, Paulo continua: Deus, pela sua graça sobre o seu povo, deu a eles juízes, até o tempo de Samuel. Foi aí que então, chegando no tempo de Samuel, o povo pediu um rei ao Senhor. Deus libertou o seu povo do cativeiro egípcio. Deus aturou o seu povo ao longo dos 40 anos do deserto. Deus esteve agindo na história do seu povo num período de 450 anos. E quando Deus lança o seu povo na terra prometida, Deus ainda levanta homens chamados juízes, que não é essa concepção de magistrado que nós temos hoje, mas eram, na verdade, um nome que mais apropriado seria Deus levantou libertadores. Homens levantados por Deus para libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos. E por que Deus fazia isso? Na época dos juízes, o povo pecava contra Deus. Depois o povo clamava em seus sofrimentos, em suas opressões. E Deus levantava esses libertadores, esses juízes. Deus poderia muito bem dizer: vocês são rebeldes, não é a primeira vez que vocês pecam contra mim. Mas sempre havia esse ciclo: o povo pecava, o povo clamava, Deus dava a libertação, o povo pecava novamente, o povo clamava, Deus dava a libertação, e ficava nesse ciclo ao longo de todo o período dos juízes. Isso, no discurso de Paulo, vem mostrando a ação do Deus dos judeus, Deus de Israel, a história, Deus agindo na história do seu povo, demonstrando constantemente a sua graça. É a manifestação da graça de Deus por meio da libertação. O povo queria um rei. Apesar de Deus agir com graça, apesar de Deus enviar juízes
Mas o povo diz: Samuel, nós estamos insatisfeitos. Os seus filhos são corruptos. Nós queremos um rei, Samuel. Nós queremos um rei como as nações à nossa volta. E aí o versículo 21, Paulo vai falar de um xará dele, que tem o mesmo nome que ele, só que na forma hebraica, Saul. No versículo 21, Paulo diz: Deus lhes deu, portanto, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e reinou 40 anos. No versículo 22, Paulo diz: depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou. E disse: encontrei Davi. E se você quiser encontrar a expressão um homem segundo o coração de Deus, uma das expressões bíblicas, está nesse texto de Atos 13, versículo 22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Paulo, em seu discurso, para falar de Davi, para falar que Deus levantou um homem segundo o seu coração, ele faz uso de 3 textos das Sagradas Escrituras. Ele usa o texto do Salmo 89, versículo 20, quando diz: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. Ele também usa aquele texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que quando o profeta Samuel repreende a desobediência de Saul, e diz: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo. E Paulo também usa o texto do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, era Deus falando acerca do imperador Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Quando chega na altura aqui deste sermão, Paulo coloca Saul paralelo com Davi. E Paulo diz assim: Saul, ele foi escolha dos homens. Davi foi levantado por Deus. Os homens queriam um rei, veio Saul. Deus levantou um homem, que não foi escolha de homens, mas foi um homem segundo o seu coração. Davi, o rei que veio substituir o rei Saul, o rei que havia sido escolhido por homens. Davi foi um grande diferencial na história de Israel, porque ele havia sido eleito, escolhido, chamado pelo próprio Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e mais, ele fará tudo o que for da minha vontade. E aí Deus, ele aceita Davi como rei do seu povo. Até então, na altura, digamos assim, do campeonato, no sermão de Paulo, tudo isso que ele havia falado, já era do conhecimento das pessoas ali daquela sinagoga. Estavam ali mestres da lei, estavam ali judeus, tinha prosélitos. Mas até então Paulo não havia falado nenhuma novidade. Paulo falou de Davi, alguém que era conhecido por todas as sinagogas. Mas agora, a partir do versículo 23, Paulo deixa de falar de alguém conhecido, Davi, e passa a falar de um desconhecido, um galileu, chamado Cristo Jesus. O versículo 23, quando Paulo termina de falar de Davi, ele diz: da descendência desse homem, Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. É muito interessante quando Paulo aponta Jesus como sendo da linhagem e da descendência de Davi. Porque quando ele apresenta Jesus como sendo descendente de Davi, na mente dos seus ouvintes ele está dizendo o seguinte: ele está falando do Messias prometido. Ou seja, ele está falando de um rei que vai suceder o seu antecessor. Um rei que havia sido prometido pelos profetas. O rei, o Messias, o ungido do Senhor. E mais, ele virá, de acordo com as promessas messiânicas, libertar o seu povo das opressões políticas. E, meus amados irmãos, essa era a expectativa da sociedade da época de Jesus e de Paulo, do século I. As pessoas aguardavam ansiosamente a chegada do ungido do Senhor, a chegada do Messias, a chegada do Cristo. Mas elas aguardavam porque elas queriam a salvação. Mas a salvação aqui não é no plano espiritual.
Era salvação no plano terreno, no plano político. A palavra salvação no Antigo Testamento tem a ideia de terreno aberto, terreno espaçoso, terra espaçoso. Por isso que a terra que mana leite e mel é sinônimo de salvação para o povo de Israel, que havia sido escravizado no Egito. No entanto, Paulo, ele não diz, e da descendência de Davi veio o rei Jesus. Não. Da descendência de Jesus vem, da descendência de Davi vem Jesus o Salvador. Em seu sermão, Paulo apresenta Jesus não como rei político, não como rei terreno, mas como o Salvador. Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. A palavra Jesus significa o Senhor é a salvação. O Senhor salva. Portanto, Paulo estava dizendo aos ouvintes ali daquela sinagoga, em seu primeiro ponto do sermão, que Deus fará tudo isso como prometera. Ou seja, a vinda de Jesus significa libertação, significa transformação, significa salvação, e significa dizer que a promessa de Deus foi cumprida. Deus, ele não apenas promete, mas ele cumpre as suas promessas. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 4, Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Ah, meus amados irmãos, esta era a essência do primeiro tópico do sermão do apóstolo Paulo. Aqui estava a base de todo o seu sermão. Ele precisou, de maneira resumida, contar a história do seu próprio povo, contar a história do povo de Israel, para que pudesse apontar para Cristo Jesus. Cristo é o centro de todas as coisas. Como nós cantamos aqui em uma canção, já estou começando a suar, quando nós cantamos aqui em uma canção, Cristo é o centro do nosso viver. Cristo é o centro do meu ser. Cristo é o centro de toda a história. Cristo é o centro. E a mensagem de Paulo, ela estava centrada em Cristo Jesus. A lei de Moisés, Cristo é o fundamento desta lei. Para os livros históricos do Antigo Testamento, Cristo era a preparação. Esses livros históricos, esses acontecimentos, a entrada do povo de Israel, era a preparação para a chegada de Cristo Jesus. Para os livros poéticos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros, Cristo é apresentado como o anelo do seu povo. Para os evangelhos, Cristo é a manifestação, é a confirmação. Para o livro de Atos dos Apóstolos que nós estamos estudando, Cristo é a propagação. Para as epístolas, não só paulinas, mas gerais, Cristo é a interpretação e a aplicação das Sagradas Escrituras. Para o livro apocalíptico de João, Cristo é a consumação de todas as coisas. Deus agiu na história do seu povo, cumprindo suas promessas, mantendo o controle sobre todas as coisas. Nada fugia ao controle das mãos de Deus. E para quê, pastor? Para que na plenitude dos tempos, ele enviasse seu Filho, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que Deus fez convergir em Cristo todas as... Isso é fantástico esse texto. Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Colossenses capítulo 1, Cristo Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que em Cristo Jesus temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que é que isso tem a ver comigo, pastor?
O que é que isso tem a ver com a segunda igreja batista de Mossoró? O que é que isso tem a ver com a igreja? De que tem tudo a ver. Não podemos perder de vista a mensagem central da Bíblia, Cristo Jesus. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, o Messias prometido, Cristo Jesus, é um homem segundo a vontade de Deus. Assim como Deus havia prometido enviar o Messias, e ele cumpre as suas promessas messiânicas ao enviar seu Filho Jesus Cristo, isso nos faz entender a mensagem de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morra, mas tenha ou tivesse a vida eterna. Assim como Deus escolheu Israel, lá no Antigo Testamento, como seu povo, para através dele enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para realizar a obra de salvação, Deus escolheu a sua igreja. E o que é a igreja, pastor? É um grupo de pessoas salvas, lavadas, remidas, batizadas, em nome de Jesus. E Deus escolheu esse povo para anunciar, para propagar, para fazer missões nacionais, estaduais, mundiais. Porque Ele nos amou primeiro. Deus escolhe a sua igreja para realizar o anúncio de Cristo Jesus, o anúncio desta salvação. Agora observe os versículos 24 e 25. Paulo, ainda no seu primeiro tópico do sermão, ele diz, antes da vinda de Jesus, ele está falando, tudo indica, não antes do nascimento, mas antes de Jesus começar o seu ministério aqui na terra. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. É tão interessante esse texto, é tão fantástico. Ver um homem brilhante como João Batista, um poço de humildade, e não admitir que ele era o Cristo, não trazer glória para si. É muito interessante porque, enquanto todos imaginavam que possivelmente João fosse o Messias prometido, ele diz, não olhem para mim. O próprio João, ele tira os seus próprios olhos e os olhos das pessoas que estão à sua volta na direção dele, e diz, não sou eu, a questão não sou eu. Eu faço parte desse projeto. Eu vim preparar o caminho, mas não sou eu. A questão não está em mim. Eu preguei sobre arrependimento, sobre perdão de pecados. Mas eu quero apresentar a vocês alguém que é maior do que eu. Alguém que é superior a mim. Eu quero apontar para aquele homem e dizer a vocês que ao invés de olharem para mim, olhem para ele, e eu propago que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que lição tremenda, igreja. Assim como João Batista, a igreja ela existe para engrandecer, enaltecer, elevar Cristo Jesus em sua vida. A igreja ela tira os olhos de si mesmo e lança os olhos sobre Jesus. E quem olhar para a igreja, por mais que diga, eu sou a igreja, para não dizer o resto, espera aí, eu faço parte desse projeto, mas ele é o Cordeiro de Deus, e assim aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando é que nós fazemos isso? Quando realizamos promoções missionárias, quando fazemos uma ação social, quando estamos enviando missionários para os 4 cantos da terra, quando estamos conversando com um colega de trabalho, com um vizinho familiar, nós estamos apontando como João e dizer, olha, não olha para mim, mas eu quero apresentar alguém que é melhor do que eu, que é mais elevado do que eu. Eis aí, somente Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja, ela é salva, mas a igreja não salva. Não entendi, pastor. A igreja, ela é salva, mas a igreja não salva. A igreja não foi para a cruz, nem teria condições de ir para a cruz.
A igreja ela deve estar no centro da vontade de Deus. Mas a igreja não é o centro da vontade de Deus. Ela deve estar no centro, mas o centro é Cristo Jesus, o Salvador. Este foi o primeiro tópico da mensagem do apóstolo Paulo em uma sinagoga em Antioquia da Pisídia. E no primeiro tópico, a mensagem de Paulo é: Jesus é a salvação. E esta deve ser a mensagem, igreja, hoje também, da Segunda Igreja Batista em Mossoró, das demais igrejas que nos assistem, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, os nossos idosos, devem apontar esta mensagem, apresentar esta mensagem, não se perder em palavras com qualquer outra coisa, mas anunciar esta mensagem rápida, direta e inteligível. Jesus é a salvação. Somente Jesus nos conduz a Deus. Somente Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém estará indo ao Pai se não for por Ele. Somente Ele é mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você que nos acompanha aí em sua casa, ao alcance deste vídeo, você que ainda não teve essa experiência de receber Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador, nessa manhã Deus está falando ao seu coração e dizendo que somente Jesus é a salvação, e você precisa desta salvação, receber o Filho de Deus, Cristo Jesus, como seu único Senhor e suficiente Salvador. Permita Deus fazer parte da sua vida. A nós, Igreja do Senhor, que já temos essa salvação, aleluia, vocês que nos acompanham também, que já têm essa salvação, eu quero deixar o texto de Hebreus 2, versos 1 a 3. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Para nós que temos a salvação, a mensagem que fica é: não negligenciemos tão grande salvação. Se tem falado muito hoje em desigrejados. Quando eu me converti, eu não conhecia essa palavra. Quando eu me converti, eu conhecia 2 tipos de pessoas. Aliás, tinha 3 nomenclaturas. Tinha os convertidos, os crentes, tinha os incrédulos, e os que muitas das vezes para hoje são conhecidos como desigrejados, para mim muitas das vezes está muito mais parecido com desviados. A palavra desigrejado não era usada naquele tempo. Fulano está desviado. Mas não cabe a mim fazer nenhum julgamento personalizado, pessoal. Quem sou eu? Não sou juiz. Não sou Deus, não sou o Senhor. Não cabe a mim. Mas a nós que recebemos tão grande salvação, pastor, estamos em tempos de pandemia, é verdade. Precisamos valorizar o ser igreja. Nós não teríamos condições de abraçar tão grande salvação. Não há conta bancária no mundo que possa pagar essa salvação. E não merecíamos essa salvação, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Valorizemos. Por meio das transmissões, presencialmente, estamos voltando gradativamente, mas não vamos negligenciar. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que estejamos, fazendo compras ou qualquer outro canto, não vamos negligenciar tão grande salvação. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, as vidas dos teus filhos e filhas em tuas mãos, que essa mensagem do apóstolo Paulo, essa primeira parte do seu sermão, falou muito aos nossos corações da centralidade do teu Filho amado Jesus Cristo em nossas vidas.
Somente Ele é Senhor, somente Ele é Salvador, e Ele deve ser o centro do nosso ser, o centro das nossas vidas. Ó Deus, que possamos cada vez mais viver esta salvação, não apenas limitada ao espaço, ao tempo aqui, nos cultos da igreja, mas em todo momento. E que possamos também propagar essa mensagem por onde quer que a gente vá. Obrigado pela Tua graça que é derramada sobre nós. Obrigado pelas Tuas misericórdias que são lançadas sobre cada um de nós. E que o Teu amor, que a Tua misericórdia jamais se aparte do Teu povo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, vamos ficar com o pastor Lanai e a Escola Bíblica Dominical. Som. Meus amados irmãos, bom dia, graça e a paz. A lição que nós vamos ver da nossa revista é a lição 5. A lição 5, a liberdade, a verdadeira liberdade cristã, baseado em Gálatas, capítulo 5 e 6. Se você trouxe sua revista, você pode acompanhar. Nós fizemos alguns destaques. Qual é a ideia dessa lição, meus amados irmãos? Qual é a preocupação de Paulo nessa lição? É dizer, olha, vocês são livres em Cristo Jesus, porque o que Jesus fez por vocês da cruz é suficiente. Mas alguns judeus não entendiam assim. Não, Jesus realmente salvou, ele coroou o plano de Deus, mas tem os pré-requisitos da lei, tem as práticas judaicas, tem as práticas da nossa fé, que precisam acompanhar aquele que quer ser salvo. Como, por exemplo, a circuncisão. Circuncisão, o que é circuncisão? É justamente o corte no prepúcio do órgão genital masculino. É a retirada daquela pele sobressalente, e ali era a aliança. Então, pronto, tem que ter isso, senão, não sei. Então, isso trouxe muitas dificuldades à igreja, não só a igreja da Galácia, mas outras igrejas também. E eu convido a vocês a lerem comigo o texto. Está na sua tela em casa, está aqui no Data Show. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem, olha só o que ele diz. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso deixe circuncidar, Cristo nada servirá. De novo, declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que a nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que é que Paulo está chamando nesses primeiros versos, irmãos? Paulo faz uma crítica forte a respeito justamente daqueles que acham que a graça de Deus não é suficiente, a fé em Jesus não é suficiente. Precisa-se desse aporte, precisa desse acréscimo. Ou seja, Jesus não é suficiente, é Salvador. Não, Jesus é o Salvador, mas não é suficiente. Você precisa disso também. E Paulo critica isso de uma maneira bem veemente, né? E ele usa a expressão cair da graça, não vamos confundir aqui essa expressão de perda de salvação. A ideia aqui é abrir mão dos ensinos da graça, onde Deus, motivado por seu amor, nos remiu e nos levou à condição de herdeiros da vida eterna. A graça é suficiente e eficaz, pois o próprio Deus em ação em nós e por nós. O Evangelho
não nos coloca acima da lei ou contra a lei. Ele nos torna aptos pela justiça de Cristo. O mérito não estaria numa marca na pele, no caso da marca da pele do homem, mas na fé em Jesus, seu grande amor por nós. Por isso que ele diz, circuncisão e circuncisão não tem valor nenhum, mas a fé em Cristo Jesus. O capítulo 5, ele continua, dos versos 7 ao verso 15. Vocês corriam bem, quem os impedira de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido do Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, é porque continuo sendo, e por que então continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quando esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nessa parte do texto, meus amados irmãos, Paulo exorta aos Gálatas, enfatizando que a fé é mais suficiente. E ele cria aqui uns fundamentos para que as pessoas entendam, argumentos, para que entendam que a fé em Cristo é mais do que suficiente. Primeiro, lá no versículo de número 7, ele fala de constância. Por que é tão importante a questão da minha vida com Deus, o Evangelho, ser de Cristo, ser constante? Alguns Paulo argumentam que eles perseguiam bem, mas que estagnaram, pararam. Vocês corriam bem. Quem impediu vocês de continuar? Muitos crentes são imaturos e instáveis, pois desistem fácil. São chamados fogos de palha. Não se aprofundam, ficam só na superficialidade, e isso tem um preço. Sabe qual é o preço? Inconstância. Hoje é pedra, amanhã é tijolo, depois é barro, depois é areia, porque não se aprofunda, e é isso que Paulo está falando. Segundo, sobriedade. O que é sobriedade? A gente vê muito essa palavra de, olha, fulano está sóbrio, fulano está embriagado. Não, o motorista está completamente, não, eu estou sóbrio, embriagado, sóbrio, porque tem a ver com isso, é a falta de tino de fazer as coisas corretas, porque está afetado por alguma coisa. No caso do álcool, droga, e assim sucessivamente. Mas às vezes, irmãos, nós ficamos afetados por problemas, por dificuldades, por aflições, e até uma falsa doutrina, até uma intervenção com aparência bíblica e boa, e aquilo me tira a sobriedade. Alguns convenceram a abrirem mão da suficiência do Evangelho, dizendo que o Evangelho não é suficiente. A persuasão não provém daqueles que o chamam, ou seja, vocês foram convencidos, mas isso não vem de Deus. O exemplo dos crentes de Bereia, quem é os crentes de Bereia? A gente vai ver em Atos, de que Paulo foi pregar em Bereia, do mesmo jeito que ele fazia em toda a cidade, chegava na sinagoga, começa a pregar e falar de quem é Jesus. Sabe o que os crentes de Bereia faziam? Ia nas Escrituras para ver o que Paulo dizia era verdade. E conferiam. Então, dos crentes de Bereia, performance não substitui princípios, verdades eternas que advêm da Bíblia Sagrada. Terceira coisa é a fidelidade. São pequenas concessões que os crentes abrem mão para a sua ruína total. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa alegoria bíblica é perfeita aos que se diz a respeito a negociar o inegociável,
e comprometer assim todo por meras concessões. Ou seja, às vezes a gente começa a abrir concessões e abrir mão de princípios que são inegociáveis. E é isso que os Gálatas estão fazendo, achando que a fé em Cristo e o sacrifício de Cristo não é suficiente. A circuncisão realmente tem que fazer isso, e as práticas judaicas, guardar as festas, né, o sábado, então, se não, está nos faltando algo. E é justamente isso que ele está falando sobre a fidelização da fé. A quarta coisa é a hostilização. O estilo de vida proposto pelo Evangelho é um acinte para o mundo, para aqueles que vivem no pecado, porque continuam sendo perseguidos. Paulo faz uma pergunta retórica: por que eu continuo sendo perseguido? Por que continuo sendo perseguido? Essa é a pergunta de Paulo. A vida com Cristo denuncia o estilo de vida iníquo do mundo. O salmista diz: quantos são numerosos os que me odeiam por causas aparentes, sem motivo. E Jesus disse que tal hostilização tinha sua gênese na nossa identidade com Ele. Ele odeia vocês porque vocês não pertencem a Ele. Vocês não são do mundo. A quinta coisa, meus amados irmãos, é integridade. Integridade, muitos confundem liberdade com libertinagem. Não ouse usar a liberdade para dar ocasião à carne. Ser livre não é fazer o que quer, mas ser livre para não fazer o que quer. O livre sabe que Deus o libertou, para que ele possa dizer não às tentações. O sexto é o amor. Não podemos esquecer que o amor é um mandamento, não é uma sugestão, que Deus dá para seu povo. Toda lei resume-se num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes, dificuldades de amar as pessoas por serem imperfeitas, porque são cheias de falhas, porque cometem o erro, porque nos decepcionam. Nós temos essa dificuldade. Mas a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Veja que lição. 1 João 4,11. Pacificador. Meus amados irmãos, hoje é muito comum percebermos os ânimos exaltados entre irmãos e amigos por questões secundárias. Se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nas redes sociais, Facebook, Instagrams da vida, grupos de WhatsApp, é muito comum se vociferar em fúria, destratar um ao outro, faltar com respeito um ao outro, só porque pensa diferente. Só porque acha que Lula não é ladrão, ou porque acha que Bolsonaro é o melhor presidente do mundo. Irmãos se estranham e brigam, a perda de amizades. Aí Jesus diz o que em relação a isso? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais perto do microfone. Vida dirigida pela carne. Capítulo 5, verso 16 a 21. Esse texto, meus amados irmãos, por isso vos digo, viva o Espírito e de modo nenhum satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o contrário que é a carne, que estão em conflito um com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, desordem, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é que Paulo está argumentando, meus amados, dentro desse texto? Para a nossa
e para o nosso entendimento, dentro de nós existe uma guerra semelhante àquela série Game of Thrones, ou seja, uma guerra para a conquista do trono, para o comando de nossa vida. Dentro de nós existe uma natureza que ela é contrária a qualquer tipo de autoridade, de qualquer tipo que me coloque em submissão. E a carne, ela dá a ilusão de que quanto mais eu fazer o que eu quero, o que os meus desejos almejam, mais feliz, mais livre, mais maduro eu sou. E a Bíblia me mostra o contrário, que quando eu tomo esse caminho, um falso caminho de libertação, achando que fazer o que der na cabeça, andando conforme no meu nariz, mais cativo, mais infeliz, mais triste, mais desprezível eu sou. Nessa lista, há 16 tipos de práticas comuns no coração dos homens. Não, isso aqui é porque são pessoas que vivem completamente afastadas de Deus. Sim, mas não brinque. Dentro de mim, dentro de você, existe uma usinagem, uma fábrica, uma verdadeira indústria de pecado. E se você não tiver submisso à vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ela vai reinar. Por quê? Porque são inimigos que contrariam a vontade de Deus na minha vida e conspiram contra a vontade de Deus na minha vida. Número 3, dirigidos pelo Espírito Santo. Versos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São 9 qualidades aqui, 9. Os que pertencem a Cristo já crucificaram as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em Espírito, devemos andar em Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo apresenta as virtudes do Espírito e chama aqui fruto, e não frutos, no plural. Porque ele entende que é um produto da ação de Deus. Um produto é um fruto. Que ninguém pode dizer, não, acho que o Espírito Santo me deu mais esse fruto do que aquele fruto, porque eu tenho uma grande dificuldade nesse. Não é isso. Tem a ver com as minhas falhas de caráter. Talvez eu não seja tão fraco naquela área, ou naquela outra, mas nós precisamos entender que Deus não dá partes como dons. Deu o dom de evangelismo, o dom de profecia, o dom da fé a outro. O fruto do Espírito é o kit completo, que se caracteriza pela minha capacidade de submeter a sua vontade e de viver, de não satisfazer o desejo da carne, o eu, lembrando que nós nos entregamos ao Senhor como o meu Senhor, que agora eu tenho um dono, eu não faço mais o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que o meu desejo, que é a moda e muito comum, o que o meu coração pede. Estou com vontade de fazer isso, ou não estou com vontade de fazer isso. Na nossa relação com Deus, nós precisamos entender de que nós não somos nada. Ele que é o Senhor, é Ele que decide, é Ele que define todas as coisas. Também no capítulo 6, ele apresenta agora a igreja conduzida pelo Espírito, a vida pessoal, e agora a igreja conduzida pelo Espírito. Irmãos, isso é muito bonito, irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, e agora? Vocês, que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não também seja tentado ou surpreendido. Leve os fardos pesados uns dos outros, assim cumprirão toda a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar suas próprias cargas, e o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas, boa com os que a instruem. Paulo agora, nesse capítulo 6, ele diz que o Espírito Santo tem essa função. O Espírito Santo
tem 3 funções nesse mundo. Primeiro, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, capacitar o crente a viver uma vida cristã autêntica, glorificar a Deus através da vida dele. E terceiro, na atuação na vida da igreja, distribuindo dons da vida da igreja e também capacitando os crentes a ser igreja, a comunidade ser uma comunidade terapêutica, que cuida um dos outros. A igreja deve tornar-se comunidade terapêutica à medida que seus membros entendem a sua real situação, que o Espírito Santo é imprescindível em suas vidas. A igreja experimentará a ação do Espírito Santo quando ela age assim. Primeiro, restaura os caídos. Se alguém disse que o único exército da face da terra, que abandona os seus feridos, é a igreja, está na hora de olharmos para esse texto e descobrirmos uma grande verdade. Irmãos, se alguém for surpreendido no pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Não deve ser abandonado ou execrado, mas restaurado com mansidão. E sejamos atentos, pois todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Segundo, levar o peso dos outros. Como é reconfortável nós percebemos nos momentos difíceis que tem alguém para dizer, conte comigo. Repartir as nossas dificuldades, repartir as nossas lutas e aflição. Isso é ser igreja. Número 3, não se compare a ninguém. O nosso paradigma é Jesus. As pessoas têm o costume de olhar para as outras e, infelizmente, quando elas cometem um absurdo, um erro muito grande, bate um certo alívio de que não fui eu. Graças a Deus que eu não sou como fulana ou como fulano. E me acomoda a minha vida medíocre cristã. Mas precisamos entender que o nosso paradigma, o nosso espelho, não são as pessoas, mas é Cristo. Eu preciso ser como Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. D. Compartilhe as bênçãos. Numa sociedade centrada no eu, partilhar, dividir é contraproducente. Partilhe as coisas boas com quem as instrui, diz Paulo. Devemos entender que somos o que temos e temos o que temos para partilhar, para abençoar outros. O Evangelho é altruísta em si mesmo. Partilhar, dividir as coisas boas com aqueles que nos abençoam por meio da instrução é um grande privilégio. E agora, Paulo traz à tona que a colheita depende da semeadura. No capítulo 6, do 7 a 11, ele diz o seguinte: não se deixe enganar, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colherá. Quem semeia por sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam, com letras graúdas, com tamanhas letras, eu vos escrevo do próprio punho. Existe um ditado popular que diz: quem colhe vento, quem semeia vento, colhe tempestade. Sem dúvida, irmãos, muitos dos problemas e dificuldades que estamos, às vezes, mergulhados, é fruto de sementes, de decisões erradas que eu tomei no passado. E uma das coisas imprescindíveis da lei da semeadura é que nós só colhemos aquilo que plantamos. E muito mais do que plantamos. Se eu planto uma semente, eu colho muito mais do que uma semente. E o que o texto me recomenda é que eu semeie espiritualmente, viva espiritualmente, sonhe espiritualmente, pratique espiritualmente, porque as nossas semeaduras, às vezes, por decisões purrupantes, intempestivas, fruto de uma ocasião, de uma situação, ou de uma cabeça quente, ou de uma fraqueza, vai nos trazer terríveis consequências. E por último, capítulo 6 de Gálatas, dos versos
12 a 18. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei e querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês. Quando a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Meus queridos, Paulo termina essa carta aos Gálatas, voltando àquela referência, dizendo: essas pessoas não estão preocupadas com a vida espiritual de vocês. Elas estão preocupadas com elas mesmas, a dar satisfação com a obra na carne em vocês. E ele volta a dizer: marca na carne? Falar em marca na carne, eu trago minhas marcas. Não só porque ele era judeu, porque tinha sido circuncidado, mas também os açoites, as varadas, as pedradas. Os estudiosos dizem que Paulo pegou uma doença justamente pelas suas viagens missionárias. E provavelmente seria malária. Então o que é que Paulo está dizendo? Eu tenho autoridade para falar para vocês que o evangelho é suficiente. Que as práticas, os ritos judaicos, qualquer um pode fazer e realizar. Mas a salvação, a obra de Deus na vida do homem, só Deus pode fazer. É isso que Paulo está dizendo. Circuncisão ou incircuncisão não vale coisa alguma, mas sim ser nova criatura. E o que é ser nova criatura? É a ação de Deus na vida desse homem. E é isso que Paulo está argumentando. É isso que Paulo está trazendo para os irmãos da Galácia, para que eles entendam e compreendam que a sua missiva, que a sua epístola chega com esse teor de autoridade, de alguém que não só teoriza e fala muito bem a respeito do Evangelho, mas alguém que tem vivido o Evangelho e o seu próprio corpo tem marcas para isso, para demonstrar a sua fé em Cristo. Quantos açoites ele teria evitado, pedradas ou prisões, se ele fizesse concessões em ser de acordo como os judeus queriam que eles fossem, ou simplesmente tivesse uma pregação só judaica, judaizante, sem enfatizar o evangelho da graça, sem enfatizar o que Deus pode fazer. Os judaizantes pressionavam os crentes gentios, mesmo não sendo judeus, para se tornar, para praticar as práticas judaicas. Paulo afirma que ritos, práticas religiosas não têm valor nenhum, mas sim ser nova criatura. Pois ritos e práticas qualquer um pode fazer, mas ser nova criatura só o evangelho da fé em Cristo Jesus, de perdoar pecados, para fazermos nova criatura em Cristo Jesus, tornando-os cidadãos do céu. Isso é obra de Deus. E é essa a ênfase de Paulo aos Gálatas. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus nos dê o devido entendimento da sua palavra. Na próxima semana, nós vamos ter Efésios capítulo 1. Uma lição muito importante, que fala de algumas questões muito preponderantes a respeito da nossa fé. No próximo domingo, nesta lição da revista Atitude, e quem não tem essa revista, tem a apostila. E se você quiser receber por e-mail, eu posso mandar também o material, né, por e-mail, para você fazer suas anotações, fazer suas observações, como você achar melhor. Mas nós estamos vendo esse trimestre, que eu acredito que vai até o começo de dezembro, primeira semana de dezembro, nós vamos terminar essas 13 lições, que são as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. São 13 lições que Paulo se debruça
com muito esmero, para instruir os irmãos a respeito da fé e do Evangelho. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Eu vou pedir a irmã Ilzo, você pode orar, agradecendo a Deus pelo culto e pedindo pelo culto logo mais à noite. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.